paz do Senhor Jesus, com alegria vamos estar iniciando a nossa série de estudos e hoje estaremos iniciando com o tema Jesus Cristo, o Senhor. Estaremos falando sobre Jesus, a vida de Jesus, o ministério, a vida de oração de Jesus, tudo englobando a Jesus, que é o nosso Salvador, que é o autor e consumador da nossa fé, que é o centro de todas as coisas. E nós precisamos conhecê-lo bem, conhecer bem, ter relacionamento com Ele, saber quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele representa. E assim nós queremos trazer esse desmembramento da vida, da pessoa de Jesus Cristo. Eu quero te convidar a você acompanhar esse estudo, que será muito edificante. Eu tenho certeza que vai trazer muitas coisas novas e vai edificar a sua vida. E para nós iniciarmos, nós vamos estar falando sobre o nome de Jesus. O nome na cultura judaica representa caráter. Os judeus, eles não colocam nome nos seus filhos porque gostam ou acham bonito. O nome é dado pelo menos por 3 razões. Primeiro, pelo desejo de que aquela criança seja algo ou seja alguém na vida, ou por um fato que marcou, ou por alguma coisa que aconteceu no nascimento da criança. Por exemplo, quando Abraão e Sara recebem a promessa de Isaac, eles riem. Então, o nome Isaac significa risada, riso. Então, todas as vezes que alguém olhasse para aquela criança e dizia: por que o nome dessa criança é riso? Porque os seus pais riram da promessa. Então, cada nome, por exemplo, o nome de Zaqueu, que é Zacá, homem honesto, o desejo dos pais era que Zaqueu fosse um homem honesto. Mas no decorrer da sua vida, ele entrou por um caminho de desonestidade, até que ele encontrou Jesus, e Jesus restaura ele como o desejo dos seus pais a se tornarem um homem honesto. E o nome de Jesus também está ligado ao seu caráter e à sua obra. O caráter de Jesus e a obra que ele veio realizar. Então, qual é o nome de Jesus? Então nós vamos ver que no hebraico, o nome de Jesus é Yeshua HaMashiach. Isso é, Jesus o Messias. Que significa Jesus o Cristo ou o Messias. Ambas palavras que traduzem ungido. Então nós percebemos que o nome já está dentro do caráter e dentro da obra que Jesus iria realizar. Um termo em aramaico, que era a língua falada por Jesus, que deu origem a diversos idiomas falados até hoje. Yeshua significa Yahvé é salvação. Então o nome Jesus, no hebraico Yeshua, tem um significado muito forte. Jeová é salvação, Yahvé é a salvação. Então está já englobando a obra que Jesus iria fazer como Salvador do mundo. O nome Yeshua deriva-se de uma raiz hebraica formada por 4 letras, o Yud, o Shin, o Fav e o Ein, que significa salvar, sendo muito parecido com a palavra hebraica para salvação, que é Yoshua. No Antigo Testamento, encontramos variações deste nome. Por exemplo, em Números 13, 16, nós vemos que Moisés troca o nome de Oséias, que significa Salvador, para Josué. Então, na verdade, o nome de Josué era Oséias, e Moisés troca e coloca
Josué, que é Yoshua, Deus é salvação, que é uma derivação de Yeshua, que é o nome de Jesus. Um dos líderes de Neemias, no capítulo 10, versículo 10, tinha também por nome Yeshua. Então nós vemos que no Velho Testamento já há uma derivação deste nome significando a salvação. Jeová é salvação. Então o nome de Jesus, Yeshua HaMashiach, significa Jesus ou Messias ou Cristo. E no significado em hebraico é Jeová é a salvação. Então Deus é a salvação. Em Mateus capítulo 1, versículo 21, quando o anjo dá a Maria a revelação do nascimento de Jesus, ele já dá o nome e o significado e a obra que Jesus iria fazer. Por isso que o nome está sempre ligado na cultura judaica ao caráter e à obra. Mateus 1,21 diz assim: você lhe chamará Yeshua, que significa Adonai salva, porque ele salvará seu povo dos pecados deles. Então o anjo, quando revela a Maria o nascimento de Jesus, já dá a ela o nome e já dá a ela o que esse menino iria vir fazer no mundo, sendo o Salvador do mundo. Então todas as vezes que nós falamos o nome Jesus, nós estamos nos referindo a um plano de Deus, àquilo que Deus iria realizar em nossas vidas, sendo Ele o Salvador da humanidade. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. A palavra Yeshua, ela vem da raiz primitiva Yashá, que significa trazer a um lugar de segurança ampla. Veja que maravilhoso que o significado deste nome, ele é muito forte. Ele traz a nós uma ideia de segurança ampla, estar seguro. E por isso que o nome Yeshua, ela vem da raiz Yashá, que significa trazer a um lugar de segurança ampla. Então todas as vezes que nós clamamos e falamos e oramos em nome de Jesus, nós temos a convicção de estarmos indo a um lugar que tem uma segurança ampla. Isso é maravilhoso. Sabemos que em Jesus se cumprem todas as profecias que falam no Antigo Testamento. E sabemos que são muitas profecias, contam-se mais de 300 profecias no Velho Testamento a respeito de Jesus, da salvação. Então, nós vemos que desde o Velho Testamento já há uma preparação para a entrada, desse Salvador que é Jesus Cristo. Jesus, como judeu, ele veio para cumprir toda a lei judaica. Jesus não eximiu-se de nenhuma obrigação judaica. Tanto é que ele é apresentado ao templo com 8 dias, como diz a lei de Moisés. Oferece-se o sacrifício, os seus pais oferecem o sacrifício de acordo com a lei de Moisés. Ele permanece na casa do seu pai até 30 anos, porque a maioridade judaica é 30 anos. Ou então, se o pai falecer, o filho está livre para sair de casa. Por isso que Jesus, ele permanece na sua casa. Por isso que a história, ela tem um silêncio e depois ela só apresenta dos 12 até os 30, não se tem uma certeza da vida de Jesus, o que ele faria. Mas com 30 anos ele inicia o seu ministério, o seu chamado. Ele vem para fazer aquilo que ele estava vindo ao mundo para fazer. Sabemos que as profecias messiânicas se referem a ele. Ao ler Isaías na sinagoga em Nazaré, então veja que Jesus também,
como um bom judeu, ele ia também às sinagogas, né? Ele frequentava o culto nas sinagogas. E ele, quando nesse dia ele vai até a sinagoga, ele pede o rolo e ele lê o livro de Isaías. E ele afirma: hoje se cumpre diante de vós esta escritura. Em Lucas 4, 21. Aos fariseus que se recusavam a crer nele, Jesus diz: perscrutai as escrituras, já que nelas esperais ter a vida eterna, e elas dão testemunho de mim. Então Jesus está afirmando que as profecias messiânicas se cumprem nele, se cumprem na sua pessoa. O evangelista Mateus se propõe em seu evangelho demonstrar que Jesus é o Messias, baseando-se nas profecias do Antigo Testamento. São as profecias que anunciam o Cristo. Centenas de anos antes do seu nascimento, e que, até o ponto de vista estatístico, exigiam uma intervenção divina para tamanho índice de acerto. Então nós vemos que em Jesus se cumpre totalmente as profecias e se cumprem de uma forma tal que é grande o tamanho, o índice de acerto dessas profecias que se cumprem na pessoa de Jesus Cristo. Alguns exemplos dessas profecias que se cumpriram em Jesus. Por exemplo, Gênesis 49:10. Ele será descendente da tribo de Judá. Não se apartará o cedro de Judá, nem o bastão de comando dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertence por direito e a quem deve obediência aos povos. Então, Moisés já escrevia a respeito disso, numa profecia a respeito de Jesus, e isso lá em Lucas capítulo 3, versículo 33, nós vamos encontrar nessa linhagem de Jesus, filho de Aminadab, filho de Arão, filho de Herom, filho de Farés, filho de Judá, que é da onde vem a linhagem de Jesus. Jesus é da tribo de Judá. A outra profecia também é que ele nasceria em Belém. E é interessante nós notarmos que Belém, Bethlehem, significa casa do pão. Jesus não poderia nascer em outro lugar senão em Belém. Como ele, lá no capítulo 6 de João, ele se diz ser o pão da vida, então ele somente teria que nascer em Belém, que significa a casa do pão. Mas o profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 1, ele profetiza isso, que Jesus iria nascer em Belém. Mas tu, Belém Efratá, tão pequena dentre os clãs de Judá, é de ti que sairá para mim aquele que é chamado a governar Israel. Suas origens remontam aos tempos antigos, aos dias do longínquo passado. Então Miqueias, ele já profetiza o nascimento de Jesus em Belém. E isso se cumpre lá em Mateus capítulo 2, versículo 1. Tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. Então, Miqueias profetiza e em Mateus se cumpre essa profecia do nascimento de Jesus em Belém. Uma outra profecia também é que ele nasceria de uma virgem. Isaías capítulo 7, versículo 14. Por isso,
o próprio Senhor Jesus vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Essa palavra Emanuel, ela é muito interessante. No hebraico é Immanuel, que tem um significado muito forte, que é Deus dentro daquilo que é humano. Deus vindo para habitar dentro do que é humano. Por isso que Isaías profetiza e dá a ele o nome de Emanuel, Deus conosco, Deus dentro daquele que é humano. Isso se cumpre em Mateus capítulo 1, versículo 18. Eis que como nasceu Jesus Cristo, Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. Então essa profecia se cumpre na vida de Jesus através de Maria, sua mãe, que era uma virgem, para se cumprir a profecia de Isaías. Uma outra profecia também muito interessante é que haverá matanças de inocente em Belém. Jeremias capítulo 31, versículo 15. Eis que diz o Senhor, ouve-se em Ramá uma voz, lamentos e amargos soluços. Raquel que chora os filhos, recusando ser consolada, porque já não existem. Então, Jeremias profetiza a matança de crianças, em Belém, aonde nasceu Jesus. Isso se cumpre em Mateus capítulo 2, versículo 16. Vendo então Herodes, que tinha sido enganado pelos magos, ficou muito irado e mandou massacrar em Belém e nos seus arredores todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo exato que havia indagado dos magos. Então é muito interessante nós notarmos que essa profecia de Jeremias, ela se cumpre nos dias de Jesus, quando Herodes se sente enganado pelos magos e ele ordena a matança desses meninos de 2 anos para baixo, acreditando que entre eles estaria Jesus, estaria esse que seria o novo rei, o governador. Então Herodes manda matar as crianças, acreditando que Jesus estaria no meio dessas crianças. Mas Deus é bom e deu o livramento, para Jesus. Uma outra profecia também que se cumpre em Jesus é a sua entrada triunfal em Jerusalém, montado num jumento. Zacarias capítulo 9, versículo 9, que diz assim: exulta de alegria, filha de Sião, solta gritos de júbilos, filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei, justo e vitorioso. Ele é simples e vem montado no jumento, filho de uma jumenta. Então Zacarias, ele profetiza a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado em um jumentinho. Isso se cumpre em João capítulo 12, do verso 13 ao 15, que diz assim: saíram-lhe ao encontro com ramos de palmas, exclamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. Tendo Jesus encontrado um jumentinho, montou nele, segundo o que está escrito: não temas, filha de Sião, eis que vem o teu rei montado num filho de jumenta. Então nós vemos que a profecia de Zacarias, ela se cumpre nos dias de Jesus. Jesus entrando em Jerusalém, montado em um jumentinho. A outra profecia que se cumpre em Jesus é que ele seria vendido por 30 moedas de prata.
Zacarias capítulo 11, versículo 12 diz: E disse-lhe: Dai-me o meu salário, se o julgais bem, ou então retende-o. E eles pagaram-me apenas 30 moedas de prata pelo meu salário. Em Mateus capítulo 26, versículo 15: Que quereis dar-me, e eu vou lhe entregarei? Ajuntaram com ele 30 moedas de prata. Então, quando Judas ele vai negar a Jesus e vender Jesus aos fariseus, ele recebe 30 moedas de prata para que se cumprisse a profecia de Zacarias. E isso é muito interessante. Então, tudo isso para nós vermos que todas as profecias se cumpriram em Jesus. E Jesus, ele cumpre todos os rituais judaicos, toda a lei de Moisés. Ele não veio quebrar nenhuma lei. Ele cumpre toda essa lei como um bom judeu. Para que nós hoje tenhamos essa autoridade no nome de Jesus. Então, essas profecias vêm nos mostrar que realmente Jesus é o Messias. E que esse Messias, ele tem poder. E o nome de Jesus, ele tem poder que foi dado por Deus para salvação, para salvar toda a humanidade. Então, quando alguém lhe perguntar como é o nome de Jesus, você diga Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, ungido ou o Messias. E saiba que neste nome há poder. No nome de Jesus há poder. Glória a Deus. Eu quero te convidar para você estar conosco, conhecer a nossa igreja, a Igreja do Brasil para Cristo, em Vila Invernada, na liderança do pastor Orlando Cardoso, na Rua Bruna, número 29, às quinta-feira, o culto de encontro, e no domingo, às 18 horas, o culto da família. Na próxima semana, estaremos novamente continuando com esse estudo, Jesus Cristo, o Senhor. Te espero lá, um forte abraço, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.